Olá, ser de luz, seja bem-vindo à Viva com Essência. Eu sou a Thaís Oliveira, terapeuta energética, transmissora de conhecimentos para despertar e expandir a sua consciência. E hoje nós vamos para o nosso quarto episódio dos estudos do livro Poder do Subconsciente. E aqui Joseph Murphy vai trazer para nós como a mente funciona. Esse é o título do capítulo que nós vamos iniciar hoje. Como a mente funciona? A mente é o que você possui de mais precioso. Embora esteja sempre com você, o acesso aos seus poderes mais notáveis só será possível quando aprender a usá-los. Conforme vimos, ela se divide em dois níveis: o consciente, ou racional, e o subconsciente, ou irracional. Você raciocina com o primeiro, e tudo aquilo em que pensa habitualmente vai para a mente consciente, que, em seguida, cria algo de acordo com a natureza de seus pensamentos. O subconsciente é a sede das emoções, é a mente criativa. Se pensar no bem, o bem se seguirá. Se pensar no mal, o resultado será o mal. É dessa maneira que a mente funciona. E aqui eu queria trazer uma reflexão dos meus estudos e de tudo que eu venho aprendendo com o poder da mente, a ciência da mente, é que a nossa mente, ela tem a capacidade de se movimentar em camadas. Então, por que às vezes é tão difícil a gente entender esses conceitos, né, de metafísicos, esses assuntos que têm a ver com o mundo invisível, com o sutil, com as energias? Porque a nossa mente ainda está muito... É como se ela tivesse um paredão de concreto que a gente precisa quebrar para poder absorver um pouco mais dessas informações que eu trago aqui. Por isso que é tão importante a repetição, porque é uma das formas da gente limpar. Por isso que é tão importante os estudos, porque também é uma das formas da gente limpar. Então, tudo isso vai fazer com que a gente consiga ir quebrando essa rigidez, porque é uma rigidez de um paradigma e que a gente precisa superar. E para isso tem que ter aí um empenho, né, uma energia a mais para você conseguir, com a sua mente, atravessar novas camadas. É isso que a mente faz, esse é o maior poder. Então você consegue acessar instâncias muito superiores com a sua mente, assim como você também consegue acessar coisas muito inferiores. Então, do mesmo jeito que ela sobe, ela desce. Então, a gente tem que prestar muito atenção, por isso que nós estamos aqui estudando. Continuando. O ponto mais importante a lembrar é o seguinte: logo aceita uma ideia. A mente subconsciente começa a colocá-la em prática. A surpreendente verdade é que a lei da mente subconsciente funciona tanto para as boas como para as más ideias. Essa lei aplicada de modo negativo causa fracasso, frustração e infelicidade. Se, contudo, os seus pensamentos habituais são harmoniosos e construtivos, você goza de saúde perfeita, sucesso e prosperidade. O que ainda não é o caso, né, da maioria das pessoas. Nós, infelizmente, fomos construindo um sistema de pensamento extremamente negativo. E aí tá a casca, aí tá a camada que a gente tem que superar. E ele fala aqui, né, se você usar essa lei, gente, é como que o princípio funciona, como que você aplica isso. E eu trouxe isso nos episódios anteriores. Então, essa lei, ela pode ser usada de forma negativa também. Então, quando a gente vê, por exemplo, uma pessoa que tem muito dinheiro, eu vejo muito essas dúvidas nas pessoas. Poxa vida, aquela pessoa é próspera, ela tem muito dinheiro. E aí você, né, acompanha a pessoa e vê que ela não tem uma estrutura emocional positiva,
não se conecta na construção de virtudes, ela simplesmente sabe como fazer dinheiro. Então, isso não é prosperidade. Ela usa as leis do poder do subconsciente? Claro que ela está usando também, só que a gente tem que prestar muito atenção que a prosperidade, ela é algo integral. A prosperidade, ela te conecta com um sentimento de plenitude. Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas tem um vazio existencial muito grande. Então, isso não é sinônimo de prosperidade. E isso não quer dizer também que essa pessoa não esteja usando as leis, assim como uma pessoa que infelizmente foca nas suas partes instintivas, com vícios, com a busca desenfreada por prazer, por maltratar as pessoas, então isso também ele está usando essa lei. Lei é lei, funciona para todos nós, e de acordo com aquilo que você tem na mente, é o que você vai manifestar. E ele continua aqui: paz de espírito e corpo saudável são consequências inevitáveis. Logo que você começa a pensar e a sentir da maneira correta tudo aquilo que você afirma mental e emocionalmente como verdade, o subconsciente aceita e materializa em sua experiência. Basta que o subconsciente aceite a ideia. Logo que isso acontece, a lei que o rege gerará a saúde, a paz e a prosperidade que você deseja. Dado o comando ou a decisão, o subconsciente reproduz fielmente a ideia que foi gravada nele. A lei da mente é a seguinte: a reação ou resposta que obtemos da mente subconsciente é determinada pela natureza do pensamento ou ideia que mantemos na mente consciente. Psicólogos e psiquiatras observaram que, quando pensamentos são transmitidos ao subconsciente, são feitas gravações nas células cerebrais. No momento em que aceita uma ideia, o subconsciente atua para colocá-la imediatamente em prática. Trabalhando por meio de associação de ideias, utiliza todas as migalhas de conhecimento que você reuniu durante toda a vida para concretizar o seu objetivo. E recorre ao poder, à energia e à sabedoria infinita que existe em você. Convoca todas as leis da natureza para realizar aquilo que você quer. Às vezes, parece que traz uma solução imediata para os problemas. Em outras ocasiões, porém, ele talvez precise de dias, semanas ou mais tempo ainda. Não temos como saber que recursos ele mobilizará. E aqui é fantástico, porque ele está dizendo que a nossa mente subconsciente, o nosso inconsciente, ele vai se conectar com todos os registros de tudo aquilo que eu já fiz na minha vida. Ele vai movimentar essas energias, vai começar a fazer as associações para que eu realize o meu desejo, né? Para que ele se materialize, além de fazer a conexão com essa energia natural, que é essa inteligência infinita que mantém aqui tudo funcionando. Então isso é muito bonito e ele deixa bem claro que é difícil saber o tempo, né? Eu sempre falo que o inconsciente ele resolve um problema de cada vez e cada um tem uma velocidade própria. Então, tem coisas que a gente vai conseguir resolver mais rápido, tem outras que nós vamos levar mais tempo. O importante é você não parar. Sempre você continuar fazendo as suas limpezas de crenças, continuar se conhecendo e aprendendo a manifestar, né? Tudo paralelo, para você também não perder o ritmo, sempre com constância, porque não tem como a gente saber o tempo. Cada pessoa é única, cada ser humano é um universo manifestado nesse planeta. Então a gente tem que entender que o meu processo de limpeza e manifestação vai ser diferente do seu. Continuando aqui, ele vai trazer as diferenças entre o consciente e o subconsciente. Você precisa lembrar que consciente e subconsciente não são duas mentes, mas apenas duas esferas de atividade de uma única mente. A mente consciente é raciocinadora, o aspecto da mente que discrimina.
Você, por exemplo, escolhe seus livros, casa, companheira na vida, toma todas as decisões. Por outro lado, sem qualquer decisão consciente, seu coração continua a funcionar automaticamente e a mente subconsciente dirige as funções vitais da digestão, circulação e respiração, utilizando processos independentes do controle consciente. O subconsciente aceita o que nele é gravado ou aquilo que você conscientemente acredita. Não submete as coisas ao crivo do raciocínio. Com a mente consciente, nem discute com você. É como uma camada de solo que aceita todos os tipos de sementes, sejam elas boas ou más. Os pensamentos são ativos, são as sementes. Pensamentos negativos, destrutivos, continuam a agir deste modo na mente subconsciente. Mais cedo ou mais tarde, eles emergirão e tomarão força como experiência externa correspondente a seu conteúdo. Então aqui fica bem claro que plantou, vai colher. E isso é uma lei que está instalada nesse universo, nesse planeta e dentro de nós, né? Porque é como a mente funciona. Então não tem essa de pensar negativo e acreditar que coisas boas vão acontecer. Não, nós temos que fazer o nosso trabalho interno, nós temos que nos entregar ao nosso processo de autoconhecimento, ser humilde e ter coragem de enxergar o que precisa transformar. Porque senão nós vamos continuar colhendo as mesmas coisas, os mesmos frutos, porque a gente já está funcionando há muito tempo com o mesmo sistema de pensamento. Então, quando a gente chega nesses conhecimentos, é porque a gente está pronto para se transformar. Continuando, lembre-se, a mente subconsciente não se empenha em provar se seus pensamentos são bons ou maus, verdadeiros ou falsos. Ela reage segundo a natureza de seus pensamentos ou sugestões. Se você conscientemente aceita que alguma coisa é verdadeira, por exemplo, mesmo que possa ser falsa, o subconsciente aceitará como verdadeira e agirá para produzir resultados que terão necessariamente que se seguir, porque a mente consciente aceitou-a como verdade. Então, quem que vai me dizer se essa informação vai entrar ou não na minha mente subconsciente? O meu consciente. Se o meu consciente está poluído, se eu escolho ficar o dia todo me conectando com informações de baixa frequência, com coisas que não me fazem crescer, que não fazem expandir a minha consciência, que não enchem o meu coração, a minha energia de entusiasmo, de esperança, de vontade, como? Como que você vai construir uma realidade diferente? Como que você vai magnetizar para o seu campo a energia da paz, a energia da leveza, a energia da gratidão, a energia do amor, da felicidade? Não tem como. Se uma frequência negativa está num lugar, a sutil não entra, gente. Precisa remover, arrancar aí desse jardim esses pensamentos negativos. E ele traz aqui num subtítulo explicando um pouquinho mais a diferença dessas esferas da mente, né? Isso é muito legal que ele trouxe. São esferas de uma única mente. No subtítulo, o que é mente objetiva e mente subjetiva? Às vezes, a mente consciente é chamada de mente objetiva, porque trata de objetos externos. Ela percebe o mundo objetivo. Como meios de observação, utiliza os 5 sentidos físicos. É a orientadora e diretora de seus contatos com o ambiente. Obtemos conhecimentos por meio dos 5 sentidos. Ela aprende pela observação, experimentação e educação. Conforme já assinalado, sua maior função é a do raciocínio. A mente subconsciente é frequentemente denominada de mente subjetiva. Ela está ciente do ambiente externo, mas não por meio dos sentidos físicos, percebe pela intuição. É a sede das emoções e o repositório da memória. E cumpre suas funções mais altas quando os sentidos físicos estão inativos
Em outras palavras, é a inteligência que se dá ao conhecer quando a mente objetiva suspende suas atividades, ou se encontra em um estado sonolento. A mente subjetiva vê sem usar os órgãos naturais da visão, possui a capacidade de clarividência e clareaudiência. Pode ver e ouvir fatos que estão ocorrendo em outros locais e pode deixar o corpo, viajar para terras distantes e trazer informações que são, não raro, as mais exatas e de caráter o mais verdadeiro. Graças a ela, você pode ler os pensamentos dos outros, saber o conteúdo de envelopes fechados ou intuir as informações gravadas em um disco de computador sem usar o drive. Quando compreendemos a interação entre as mentes objetiva e subjetiva, estamos em melhor situação para aprender a verdadeira arte da oração. E aqui eu quero deixar mais claro, né? A mente consciente, ela capta as informações com os 5 sentidos. Então, ela está muito conectada com a matéria, com o nosso veículo físico, com os 5 sentidos. E a mente subconsciente, ela capta as informações através da intuição. Por isso que às vezes é tão difícil a gente entender esses conhecimentos, porque você vai precisar se entregar e desenvolver a sua intuição, utilizar esse músculo da intuição. Confiar no que está se passando na sua mente, confiar que você consegue ler o campo de alguém ou o seu próprio campo de acordo com aquilo que está passando na sua tela mental, ou de acordo com os arrepios que você sente, ou de acordo com aquilo que você ouve, só que não com os ouvidos físicos, né? Então tem muita coisa que a gente precisa aprender e desenvolver. Então é um poder, é nosso, mas não é para você ir na matéria com a matéria. É para você pegar esse sutil para te ajudar a viver a matéria. Continuando aqui com mais um subtítulo para a gente encerrar o episódio 4. E ele diz assim: o subconsciente não pode raciocinar como a mente consciente. Então, mais uma diferença dessas duas mentes. E outra coisa que eu esqueci de comentar é sobre ele falar que quando a gente entende a interação entre essas duas esferas da mente, a gente aprende a verdadeira arte da oração. E, gente, como é lindo ele trazer isso, porque a gente ora só com o nosso raciocínio. A gente só quer pedir, mas a gente não consegue fazer a leitura que o nosso inconsciente está trazendo. O nosso inconsciente está o tempo todo trazendo mensagens, comunicando, mas a gente está tão automático ou tão concreto que a gente perde a maior parte da vida. E é essa parte inconsciente. Então a gente perde muita coisa quando não se abre para a nossa intuição, quando a gente não se abre para a nossa sensibilidade, para a espiritualidade, para o nosso autoconhecimento. Mas é um autoconhecimento em dimensões muito profundas. Não é só numa dimensão mental, não é só você ficar tagarelando os seus problemas. Não, é sobre você sentir as soluções, e é muito bonito ele trazer isso, que nós temos essa capacidade, sabe? Achei muito forte. Então vamos lá com o subtítulo, né? Mais uma diferença. A mente subconsciente não tem capacidade para questionar ou contestar o que lhe dizem. Se lhe fornecem a informação errada, ela aceitará como verdadeira e trabalhará para tornar correta a informação. E também fará suas sugestões, mesmo as falsas, se materializarem como situações, experiências e eventos. Tudo o que lhe aconteceu foi resultado de pensamentos gravados na mente subconsciente por meio de crenças. Se você lhe forneceu conceitos errôneos ou distorcidos, é de importância urgentíssima que os corrija. A maneira segura de fazer isso consiste em fornecer-lhe pensamentos construtivos e harmoniosos, repetidos frequentemente, ela os aceita. Dessa maneira, você pode formar hábitos de pensamento e vida novos e mais sadios.
uma vez que a mente subconsciente é a matriz do hábito. Olha isso, às vezes a gente está tentando melhorar a alimentação, por exemplo. Nossa, e a gente tenta e daqui a pouco para, consegue fazer uma semana e daqui a pouco não dá certo. O que é que está errado? Você tem lá no fundo do seu subconsciente pensamentos que você acredita, crenças, né, como ele traz aqui, que você acredita que é melhor você se manter aonde está do que tentar uma rotina saudável com constância. E o que ele fala aqui? Que é a matriz do hábito. Então, se você quer mudar um hábito de uma forma mais sutil, mais leve, mais conectada, sem esse grande esforço que a gente insiste em fazer, nos sacrificar para conseguir alguma coisa, para trazer aí uma sensação de vitória para o ego, nada a ver, gente. O subconsciente vai fazer você mudar os seus hábitos aos poucos, de uma forma sutil e constante. Não é uma mudança que daqui a pouco você vai abrir mão, vai deixar. É que nem eu, por exemplo, no meu caminho de autoconhecimento. Todos os dias eu tô aprendendo alguma coisa, todos os dias eu tô quebrando crenças, mas porque eu fiz o trabalho de repetir isso muitas vezes na minha vida. Eu não desisti até conseguir encontrar um ritmo, né? E fui limpando. Então, onde estavam os meus hábitos? Aonde está a matriz? No meu subconsciente. Quanto mais eu fui me entregando para minha sensibilidade, para minha intuição, entender os meus conflitos internos agarrados a esses conceitos, eu avancei muito mais e tive muito mais constância. Então é importante a gente saber que não precisa brigar com a matéria. Vai no sutil entender o que está acontecendo com você. E para finalizar, ele diz assim: o pensamento habitual da mente consciente abre sulcos profundos na mente subconsciente. Se os pensamentos costumeiros são harmoniosos, pacíficos e construtivos, a mente subconsciente responde criando harmonia, paz e situações construtivas. Você já foi dominado pelo medo, pela preocupação e outras formas destrutivas de pensamento? O remédio consiste em reconhecer o poder do subconsciente e resolver que vai ter liberdade, felicidade e saúde perfeita. A mente subconsciente, criativa e una com a mente divina, passará a criar o clima de liberdade e felicidade em que você resolveu que viveria. E assim a gente encerra o nosso 4º episódio de estudos desse livro maravilhoso, que a gente precisa ter uma mente aberta, um coração aberto para absorver, para aprender mais sobre a nossa intuição, sobre o invisível. E quanto mais a gente se conecta com esses assuntos, quanto mais a gente busca se compreender na esfera do invisível, mais a gente avança, mais o nosso crescimento ele consegue ser expressado na matéria, a nossa essência começa a aparecer. Então eu fico muito feliz de estar aqui trazendo esses conhecimentos e eu espero que você esteja conseguindo absorver com o coração, com humildade, firme aí na sua jornada de ascensão, porque a gente não pode parar, a gente tem aí uma encarnação inteira para ter êxito, né? Para dar conta desse processo de transformação. E é isso, ficamos por aqui. Um grande beijo, até a próxima e muita luz na sua jornada.